Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Professor Felipe Barreto na área e hoje a nossa aula vai ser sobre vetores, uma parte bastante importante no estudo de física e também pega ali um pouquinho de matemática, de química e com certeza é um conteúdo bastante importante para você fazer uma boa base, uma excelente base na física, para que você percorra o seu caminho de aprendizado de uma forma mais leve, mais rápida, mais tranquila, com facilidade nos assuntos futuros. Bom, então vamos direto ao ponto. Vamos iniciar aqui a parte de vetores. Bom, vetor é uma ferramenta matemática, ok? Alguns livros mais refinados, alguns usam um termo mais, vamos dizer, burocrático, chamado ente matemático, mas aqui nós vamos chamar de uma ferramenta. É algo que se utiliza para se referir, para representar grandezas. E lembrando que grandezas são situações que a gente consegue atribuir valores. Por exemplo, a minha altura, eu consigo atribuir um valor, consigo atribuir números a ela. Por exemplo, eu tenho 1,73 metros. A velocidade de um carro. É possível atribuir valores à velocidade de um carro? Com certeza. Um carro percorre uma velocidade. O carro anda a uma velocidade de 20 quilômetros por hora, 80 quilômetros por hora. Bem como a temperatura, a gente consegue atribuir um valor à temperatura de um ambiente: 30 graus, 0 graus Celsius, né, 20 graus Celsius, menos 5 graus Celsius. Então, aquilo que a gente consegue atribuir valores, medir, mensurar, é uma grandeza. E para ser um vetor, é necessário três componentes obrigatórios. Eles precisam existir os três ao mesmo tempo. Se faltar um dos três, não é considerado um vetor, tá certo? Módulo, tá certo? Módulo ou intensidade, que vai ser o valor atribuído àquele vetor. Nos gráficos, o módulo ele também pode ser observado como o tamanho do vetor, tá certo? Então, quando nos gráficos, quando a gente for obter, calcular os módulos, a gente vai estar calculando o tamanho daquele vetor, bem como pode ser a intensidade. O módulo ele vai estar se referindo ao valor numérico atribuído àquele vetor. A direção ela vai ser a parte do vetor, né, essa reta, onde ela descansa, onde ela se posiciona. Então, a direção de um vetor, ela pode ser horizontal, vertical ou inclinada. Você pode ver o termo também diagonal. E o sentido, ainda marquei aqui, ó, S, né, de sentido e seta, é para onde a seta aponta, tá certo? Então, o sentido pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser para cima, para baixo. No vetor inclinado, ele pode ser, ele está aqui para baixo e para direita. Então, esse é o sentido desse vetor. O vetor ele é representado por um segmento de seta, de reta, perdão, segmento de reta, onde o segmento é uma parte de uma reta. Então, essa reta aqui, ela é, né, ela tem um tamanho indefinido para a esquerda. Aqui, essa aqui tem um tamanho indefinido aqui para cima. E ele é representado por um segmento que é um pedaço. O segmento é pedaço de reta, ok? E uma forma de se cobrar também o sentido dos vetores são os pontos cardeais lá da geografia. O exercício, às vezes, ele pode atribuir, né? Por exemplo, para baixo como sul, para cima como norte, e direita e esquerda como leste para a direita e oeste para a esquerda, bem como os pontos colaterais de, de orientação lá da Rosa dos Ventos, que vai ser o que? Aqui vai ser o Nordeste, lembrando que esses pontos colaterais eles formam ângulos de 45 graus. Alguns exercícios cobram isso. Falar, um barco percorreu 700 metros a leste, depois ele percorreu
500 metros a nordeste. Então, se é a nordeste, vai fazer 45 graus com leste, tá certo? Bem como os outros pontos colaterais, que é o noroeste, sudoeste, ok? E sudeste. Então, uma forma de se referir ao sentido é utilizando das orientações geográficas, tá certo? Bom, então aqui trouxe exemplos para que a gente possa visualizar melhor. Aqui nós temos um vetor A, cada, né, tem um valor de uma unidade. Então, qual vai ser o tamanho desse vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vão ser 7 unidades. Que aí, dependendo do contexto, pode atribuir outras unidades de medida. Pode ser 7 newtons, 7, se for força, 7 metros por segundo ao quadrado, se for aceleração, 7 metros, se for um deslocamento. A direção horizontal. Uma dica, para a direção você vai olhar para essa reta. Então ela está em qual posição? Horizontal, deitada. E o sentido você vai olhar para a seta. Então olha para onde a seta está apontando. Olha aqui, ó, sentido com S de seta, certo? Então vamos lá. Esse vetor aqui, qual que é o módulo dele? O módulo dele, 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Qual a direção? Vertical. Olha a seta, a reta, aliás, perdão. E o sentido abaixo. Esse vetor, né, ele tá com a direção inclinada. O módulo dele, percebe que aqui, ó, esse tamanho não é o mesmo desse. Eu não posso afirmar que esse, como tem um, né, coloquei aqui uma unidade. Então, o lado desse quadrado tem tamanho 1. Porém, a diagonal desse quadrado, eu não posso afirmar que tem um, que a diagonal ela é maior que o lado do quadrado. A gente vai ver com o modo de vetores que estão inclinados, tá certo? Mais para frente, mas que o módulo já coloquei, por exemplo, 5,65 unidades, ok? Direção, olha para a reta, está inclinada, ok? Ou você pode ver o termo diagonal. E o sentido tá para baixo e para direita, ok? Então, isso são vetores. E como eu falei que vetores eles representam grandezas, as grandezas elas podem ser escalares ou vetoriais. Grandezas escalares elas precisam somente do valor numérico em si e você já consegue compreender ela, o significado daquela grandeza na sua totalidade, não fica dúvidas. Por exemplo, tempo. O tempo, se eu falar para você que o tempo de um percurso são 10 segundos, você entende que o tempo daquele percurso ali foram 10 segundos. O tempo de uma viagem foi 1 hora. Não precisa de nenhuma informação adicional, como, por exemplo, direção ou sentido, para ter o entendimento que aquela viagem, que o tempo daquela viagem foi de 1 hora. Bem como o volume de um tanque. 52 litros. Qual é o volume do tanque de um carro? 52 litros. A informação já basta, ela é escalar, ok? Massa também é outro exemplo de grandeza escalar. Vetoriais. Grandezas vetoriais são grandezas que precisa de mais informações para o seu entendimento. Por exemplo, deslocamento, 7 metros, mas deslocou em qual direção? Deslocou em qual sentido? Então precisa de ter esse complemento para que haja um entendimento completo, por completo, dessa grandeza. A força, ela está sendo aplicada em qual direção? Com qual intensidade? Né? Aceleração também é uma grandeza vetorial, porque precisa dessas 3 componentes aqui para que ela faça sentido. E agora, comparação entre vetores. Só voltando aqui também, uma informação muito importante sobre o módulo. Quando formos escrever o módulo de um vetor, né, ele vai ser escrito entre essas barras que indicam o módulo,
ou somente o vetor, tá certo? Somente ele sem a seta em cima. Dessas duas formas nós indicamos o módulo de um vetor. Isso aqui é muito importante na hora de escrever e na hora de ler também, para a gente entender que ele está se referindo ao tamanho do vetor e não ao conjunto dessas três informações. Então, comparação entre vetores. Vetores iguais, eles precisam ter exatamente as três componentes de um vetor, né? Mesmo módulo, mesmo sentido e mesma direção. Se uma dessas componentes for diferente, o vetor não é igual. Então, nós temos aqui, por exemplo, o vetor A. Qual que é o sentido? Horizontal. Vetor B, sentido horizontal. Qual que é perdão, sentido para a direita, sentido para a direita. Qual que é a direção? Horizontal. O sentido para a direita. E o módulo, vamos ver para ver se eles são iguais. 4 unidades e aqui 4 unidades. Então, o vetor A, né, é igual o vetor B. Agora, olha o vetor A e o vetor C. O vetor A, ele tem 4 unidades, o mesmo valor, né, o mesmo módulo do vetor C. Porém, a direção, né, a direção do A é horizontal e a direção do C vertical. E o sentido também é diferente. O sentido de A é para a direita, enquanto o sentido de C é para baixo. Então a gente pode afirmar que o vetor A e o vetor C são iguais? Não, eles não são iguais. Porém, lembra a representação que eu coloquei para vocês aqui, ó, módulo. Módulo. Olha o que eu escrevi aqui. O módulo de A é igual ao módulo de C, porque eles têm o mesmo tamanho. O vetor A tem 4 unidades e o vetor C também tem 4 unidades. Eu estou falando que o tamanho deles são iguais e não que os vetores são iguais. Okay? Então fique atento a essas observações. Bom, e vetores opostos? O que vetores opostos? São vetores que os sentidos, né, são opostos e módulo e direção iguais. Então perceba que o módulo de A, 4, o módulo de D, 4 também. Só que a é para a direita e o sentido de D para a esquerda. Então eles são diferentes. Como eu coloquei aqui, ó, essa representação da letra com a seta em cima é do vetor, são de todos os três, as três componentes de forma junta. Estou falando das três de uma vez só. Então, os três componentes de A e de D são iguais? Não. Mas, preste atenção, o vetor A é igual ao vetor menos D. Porque quando eu coloco esse menos, eu troco o sentido. Então eu vou pegar essa seta aqui, esse vetor, por exemplo, e vou girar ele quando eu tratar de menos D. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, quem que é menos D? Menos D inverte o sentido. Então, D está para a esquerda, menos D está para a direita. De forma que, observem aqui comigo, agora os três componentes de A e de menos D são iguais. Então eu posso falar aqui, vetor A é igual ao vetor menos D. Lembrando que D é esse vetor aqui. Tá certo? E agora algumas operações com vetores. Isso vai ser muito comum, né, no estudo e na aplicação de vetores. Aqui a gente vai começar pela multiplicação por números reais. Eu pegar um vetor e multiplicar por 1, 2, 3, multiplicar por números reais. Então, aqui se tem um vetor A de 4 unidades. Se multiplicar ele por menos 1, o que vai acontecer? Vai formar menos A. Quando troca o sinal, o que acontece? O sentido é alterado para o oposto. Então, se aqui está para a direita, menos A vai estar para a esquerda. Se multiplica-se esse vetor por menos 2, o menos vai fazer o quê? Já vai inverter o sentido. E o 2 vezes A
vai multiplicar pela, pelo módulo, ok? Então aqui tem, qual que é o vetor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são 2 vezes 4, né? 2 vezes o vetor A. Só que pelo fato de ser negativo, inverte, torna-se oposto o sentido do vetor. Da mesma forma, se eu multiplicar por uma fração ou dividir o vetor, então meio vezes A vai ser a metade do vetor A. Se ele tinha 4 unidades, meio vezes A vai ser metade. Percebe-se que aqui não alterou o sinal. Continua positivo e aqui continua positivo, de forma que o sentido também permanece. Agora, se tiver alteração no sinal, que a gente tem um vetor A positivo, vezes menos 1, forma-se, tem como resultado menos A. Então, altera o sinal para forma para o sentido oposto. Tá certo? Agora a gente vem para a adição de vetores. A adição de vetores, existem algumas formas. E diferente de uma frase matemática que é bastante usado como um sinal de obviedade, né? Aqui nos cálculos com vetores, nem sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4. Pode ser que aconteça? Pode. Mas pode ser que não aconteça? Pode sim. Porque vai depender do ângulo, vai depender, né, da intensidade, enfim, alguns fatores que nós iremos observar aqui. Bom, para início de conversa, né, para adição de vetores, é muito importante nós sabermos isso. A origem, ok? A origem é onde inicia o vetor, é a cauda, né, do vetor. E a extremidade é a ponta da seta. Então, sempre que eu falar de origem, eu estou me referindo ao início aqui do vetor. Então, qual que é a origem desse vetor? Nessa posição. E qual que é a extremidade do vetor? A ponta da seta. Origem nesse vetor e aqui a ponta, que é a extremidade. Tá certo? Bom, para adição de vetores, inicialmente nós vamos fazer pelos métodos gráficos. Nós vamos utilizar de gráficos para calcular a soma de vetor. E a primeira situação é a regra do polígono. A regra do polígono ela vai ser muito bacana para quando nós precisarmos somarmos vários vetores sucessivos. Então, somar vetor A mais vetor B mais vetor C. Então, para vários vetores sucessivos, né, é ideal a regra do polígono. Como que é essa regra? A origem de um vetor se liga à extremidade do próximo, ok? E o vetor soma ou vetor resultante, ele vai fechar esse polígono, né? E quando se fechar esse polígono, a origem vai se ligar na origem do primeiro vetor e a extremidade vai se ligar à extremidade do último vetor. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Ó, que os vetores eles são colocados origens se ligando à extremidade e no final, origem se liga com origem e extremidade se liga com extremidade. Às vezes no português, por extenso, fica um pouquinho complicado, mas vamos resolver isso com exemplos. Aqui nós temos o vetor A, o vetor B, o vetor B, por alguma situação, ele resolveu não aparecer aqui no nosso material, mas nada que a gente não resolva. Vamos fazer um vetor aqui, ó, de 4 unidades, beleza? Aliás, vamos fazer um vetor B nesse sentido aqui, 3 unidades na vertical, tá certo? Então vamos lá. Quando eu pegar o vetor A, aqui a tecnologia vai nos ajudar, né? Aí quando você for fazer aí no papel, você tem que representar ele da mesma forma e do mesmo tamanho. Então, se aqui são 4 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem que fazer ele com 5 unidades, ok?
Então vou fazer aqui com vetoral 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E o do mesmo sentido. Lembrando que aqui a gente está adotando cada quadrado como unidade. Então nós temos o vetor A desenhado, ok? Eu vou pegar agora a extremidade, olha, perdão, a origem desse vetor B, né? Não é A mais B, então agora eu vou colocar o B ali. Eu vou pegar a origem dele e ligar na extremidade do A. Como que eu vou fazer isso? Olha aqui. Agora a tecnologia vai ajudar um pouco, né? Vai ficar dessa forma. Beleza? De modo que a gente pegou a origem do B e ligou com a extremidade do A. Tá certo? Quem que é o próximo? O vetor C. Então, venho aqui, pego o vetor C e coloco, olha, a origem dele com a extremidade do anterior. E por fim, aqui, deixa eu só organizar para ficar bacana. O vetor D, tá certo? Deixa eu só organizar mais um pouquinho aqui pra gente, para ficar certinho. Então, o vetor D, ele vai se ligar aqui. Então percebe que a gente foi colocando a origem de um vetor, do vetor seguinte, né? A gente pegou a origem e ligou a extremidade do anterior. Então a gente pegou a origem do B, deixa eu só escrever aqui para sinalizar, identificar. Pegamos a origem do B e ligamos na extremidade do A. Esse aqui é o vetor C e aqui o vetor D. E como que fica o vetor soma, representado aqui pela letra S? A gente vai pegar, né, e vai ligar agora a origem com a origem do primeiro e a extremidade com a extremidade do último. Então a gente vai pegar aqui, ó, origem com origem, extremidade com extremidade. E aqui agora eu faço uma seta para indicar que é a extremidade do vetor S. Tá certo? E agora a gente vai para esse exemplo, ok? A mais C mais D igual ao vetor resultante, ou vetor soma. Como que a gente faz? Né? Sempre pega na ordem também, é importante. Tá vendo que aqui é A? Então a gente vai começar pelo A. Então vamos lá. Pegamos aqui o A. E lembrando sempre de escrever certinho. Ok? E aqui também a gente está somente indicando o vetor soma. Mais para frente a gente vai aprender a calcular o tamanho dele. A gente só está indicando graficamente. Então aqui é o vetor soma ou vetor resultante. Aqui a gente não calculou o tamanho dele. No decorrer da aula nós vamos aprender a calcular o tamanho, que é o módulo. Né? Lembra das três componentes dos vetores. Então pegamos o vetor A, colocamos ele aqui. Vetor B, opa, vetor B não, vetor C. Olha aqui, ó, origem na extremidade. Tá certo? Vetor C e agora o vetor D. Somamos todos os vetores e para achar o vetor resultante, o que nós faremos? Origem com origem, extremidade com extremidade. Fechamos aqui a seta e temos o vetor soma dessa operação, tá certo? Lembrando que a gente está calculando mais uma vez a representação gráfica, a gente não está calculando o tamanho. Aí agora a gente vai aprender a calcular esse
tamanho aqui, tá certo? Tá certo? Então vamos lá. A mais C mais D mais B. Então aqui mudou a ordem, ok? Vamos ver o que que acontece? Então vamos lá, vamos pegar o A. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Mas vamos lá de novo. Não tem problema. A mais quem? Mais C. Então colocamos aqui. Mais D. Vamos aqui, novamente. A origem do vetor a gente coloca na extremidade do anterior. E agora a letra B. Vetor B. Aliás, nós vamos colocar aqui, ó. Quase, quase, quase não deu. Mas deu tudo certo. E olha que coincidência. Deu exatamente o mesmo tamanho lá do que a gente calculou anteriormente. Então significa que se nós alterarmos a posição da soma, a ordem da soma, o vetor vai dar do mesmo tamanho. Se no exercício de vestibular, de prova, você já tivesse calculado esse vetor, você poderia somente repetir aqui. Se a questão for de múltipla escolha ou dissertativo, você já saberia o resultado. Tá certo? Agora é a sua vez. Eu vou deixar aqui esse exercício para você fazer, né? Para você que está acompanhando essa aula, tem essa parte e essa parte aqui na página. Dá um pause no vídeo, tá certo? Tira um print ou pause o vídeo para você acompanhar, para você tentar fazer, né? Agora é a sua vez. E vou dar um tempo aqui para você dar o print. E depois eu já vou iniciar a resolução, né, desse exercício. Então vamos lá. Olha a hora do print. Então vamos lá. Resolução. Novamente. Aqui tá, né? Mas não é faca, é faça as seguintes operações. Analise os vetores a seguir e faça as seguintes operações. Então vamos lá. Aqui estão as operações, ok? E deixa eu só ver uma coisinha aqui. Isso. Faltou só essa aqui, que era para estar aqui em cima. Mas tudo certo, tudo certo. Eram essas quatro aqui de cima e aqui o espaço para a gente fazer. Então vamos lá. A mais B mais D mais C. Qual que vai ser o vetor soma? A gente vai pegar a ordem, né? Então vetor A, a ajuda bem-vinda aqui da tecnologia que deixa as coisas mais práticas. Aqui a gente tem que ter uma noção, né, de espaço também, então vou colocar aqui bem para a esquerda o vetor A, o vetor B, A mais B. Então vamos lá. Novamente, a gente está fazendo aqui pelo método do polígono, tá certo? Então, letra vetor B. Quem que é agora? O vetor C. Então, aliás, vetor D. Vetor D. Vamos colocá-lo aqui. Deixa eu só organizar para ficar melhor. Ficar. Vetor D. Quem que é agora? Vetor C. Sempre na ordem. Então vamos colocar aqui agora o vetor C. Extremidade
com a origem do anterior. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente calcula agora o vetor soma? O vetor soma, que é o último vetor, fica origem com origem e extremidade com extremidade. Dessa forma. Esse aqui é o nosso vetor soma. Se o resultado deu igual, se não deu o que você fez de errado, volte à resolução e observe o que você fez que não foi correto, que não deu certo aí para a resolução. Agora vamos para o próximo exercício. A gente começa aqui com o vetor B e vamos adicionar ele. Lembrando que você aí vai escrever um por um. Então aqui ó, vetor B, escreve o tamanho, né? Qual que é o tamanho dele? 1, 2, 3, 4, o módulo. Qual que é o sentido? Para a direita, qual que é a direção? Horizontal. Agora a gente vai pegar o vetor E. Copiar, colar. Então vem aqui, vetor E, mais o D. Então vamos pegar o vetor D agora. Mais o vetor A. Não se preocupe, mas ele está indo para a esquerda e depois o outro vetor foi para a direita, no sentido oposto, inclinado. Não, não se preocupe com esse tipo de situação. Só vai adicionando em sequência. Não fique preocupado com essa questão. E agora, como que ficou? Então vamos só conferir aqui. Vetor D, vetor E, vetor D e vetor A. Como que a gente faz o resultante? Na origem com a origem do primeiro, extremidade com a extremidade do último. Então aqui está nosso vetor soma ou vetor resultante. Tá certo? Próximo exercício. Vamos lá. Vetor E. Então vamos pegar ele aqui. Vamos começar pelo vetor E. Copiar. Aqui o vetor E. Depois vetor D. Vetor C. Mais o vetor C. Mais o vetor B. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Tem esse caso onde o vetor B e o vetor C, eles são opostos. Eu vou colocar ele aqui embaixo só para identificar, mas eles ficam um sobre o outro. Vou colocar aqui embaixo, deixa eu até mudar de cor. Deixa eu ver se eu não vou conseguir mudar de cor aqui agora. Mas ele coloquei embaixo ali, mas ele tem que ficar perfeitamente em cima, só para vocês observarem. E como vai ficar o vetor resultante? Qual que é a última parte que eu coloquei? É o vetor B. Então a última parte está aqui, o final, né? A extremidade. Então eu vou juntar origem com origem, extremidade com extremidade. E aqui está o nosso vetor soma, tá certo? E no último caso, o vetor E, aliás, deixa eu só identificar aqui nesse que faltou, né? Vetor E, vetor D, vetor C e vetor B. Então vamos lá. Para o último exemplo, vamos começar pelo vetor E. Depois, vetor D. Pensando aqui, né? Por que eu já não copiei a letra toda? E...
Rapaz, presta atenção aí, ó. Já saiu bonitinho. Letra D. Agora o vetor C. Tá certo? Percebe que até aqui se assemelha com o exercício anterior. Se assemelha com o exercício anterior. Só que lembra lá no começo, quando é menos B, ou menos vetor, a gente muda o sentido. Então, se B é nesse sentido, menos B vai ser no sentido oposto. Tá certo? Então, a gente vai pegar e vai adicionar B de forma a fazer o sentido oposto. Ó, vou girar ele aqui. E como que vai ficar o menos B? Vai ficar dessa forma. Deixa eu só apagar aqui para ficar certo. Não ficou B. Qual vai ser o vetor resultante? Origem com origem e extremidade com extremidade. Tá certo? Percebam que no vetor resultante, no vetor soma, muda-se o raciocínio. Fica origem com origem, extremidade com extremidade. Agora, durante a soma dos vetores, fica origem do próximo com a extremidade do anterior. Tá certo? E agora, para você fazer, vou deixar essa esse exercício aqui. Tirem um print, tá certo? E resolvam. Vamos lá para a resolução. Então, qual igualdade corresponde ao diagrama vetorial abaixo? Então, a gente tem aqui um diagrama vetorial. Lembre-se que os vetores que estão sendo somados é a, a origem na extremidade. E o vetor soma, ele vai ser origem com origem, extremidade com extremidade. Então, olha aqui, ó, eu tenho origem com origem. Vamos ver se está extremidade com extremidade? Não. Então, o vetor B não é o vetor soma. Vamos ver o vetor A, ó, extremidade com origem, extremidade com extremidade. Então, o vetor soma é o vetor A, que vai ser a soma de quem? Olha aqui, ó. Origem, extremidade, ó. Começo até o final. Começo de C até o final de C. Então vai ser, a gente tem aqui que o vetor A, ele é igual à soma de B mais C, tá certo? Ele é a soma de B mais C. Então vamos ver qual alternativa traz essa resposta. Letra A. A mais B igual a C. Não. B mais C que é igual a A. B menos A igual a C? Também não. Né? Então, a, a alternativa está errada. Será? Vamos dar uma manipulada nisso aqui, ó. Vamos jogar o, o A para a direita, né? Vamos deixar o A junto com o B. Então ficaria como? E o C sozinho. Então ficaria A menos B igual a C. Deu resultado? Não. Essa manipulação matemática ela é equivalente à algébrica também. Passa para o outro lado, se está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, não é a, nem a letra A, nem a letra B. Tá certo? A gente chegou na conclusão de que essa é a operação matemática. Mas o exercício ele não vai ser seu amigo, ele não vai te entregar de bandeja a operação matemática. Ela vai fazer o quê? Vai fazer com que a. Deixa eu só pôr o tablet para carregar aqui, senão a gente não termina essa aula. Mas vamos lá. Então, a gente tem que manipular essa
fórmula, essa operação que a gente achou, que é o certo, isso aqui é uma representação certa, só que o exercício não vai dar de mão beijada pra gente. Então vamos lá. Letra C. Ó, o C tá sozinho. Então vamos deixar o C sozinho. Deixa eu mudar essa cor. O C. Então o B passou pro outro lado. Então ficou igual a menos B. Opa, opa, opa. Então A menos B igual a C. Então a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Então vamos seguindo. Essa regra aqui, ela é bastante utilizada. Lembrando que a gente está determinando graficamente quais são os vetores soma ou vetor resultante. Ok? Então vamos lá, seguindo. Agora a gente vai para a regra do paralelogramo, que ela é ideal para dois. Aqui é bem mais simples, aqui a gente vai mais rápido nessa parte. Então, origem com origem. Como que a gente vai somar vetores? Eu tenho aqui um vetor A e um vetor B. O que a gente faz? A gente vai juntar, né, origem com origem e correr para o abraço. Sem muito mistério essa operação. Só que, após juntar origem com origem, a gente precisa traçar, né, retas paralelas para fechar um paralelogramo, que é um quadrilátero. Então aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos traçar uma reta paralela a A. Então aqui a gente tem uma reta. Ok. A gente vai ter essa reta aqui paralela a A e uma reta paralela a B, de forma que nós possamos fechar um paralelogramo. E qual vai ser o vetor soma? O vetor soma vai sair da origem e vai até a outra extremidade do paralelogramo. Então aqui nós temos um vetor soma. Esse é bem suave, mamão com açúcar esse aqui. Sem muito esforço a gente faz ele. Então aqui um exemplo, A mais B, como que vai ficar? Origem com origem, traça as paralelas e corre para o abraço. Então aqui a gente vai traçar a reta paralela a A, né? Então aqui a gente vai traçar uma reta paralela, né? Vamos pegar ela e trazer para cá. E uma reta paralela a B. Estou traçando aqui em cima para aproveitar, para fazer certinho, para fazer aí, ó, bem paralelo. Então, como que vai ser? Opa, opa, opa. Meu Deus, eu errei aqui, ó. Origem com origem. Tá, ó. Origem com origem. Quase. Vamos lá. Então vamos refazer aqui. Então vai ficar, ó. Por isso que eu vi que aquele vetor resultante estava muito diferentão. Vamos pegar aqui, ó. Paralelo de B. E agora o paralelo de A. Trazer para cá. Agora sim, tudo nos conformes. E galera, ninguém para me avisar, hein? Agora a gente origem com origem e até a outra diagonal do paralelogramo. Então nós temos agora aqui o vetor soma. E agora a sua vez, a hora do print, onde vou pausar aqui, fazer o sinal do Ronaldinho e você vai tirar o seu print e resolver. Logo após vem a minha resolução.
Então vamos lá, galerinha. Bem tranquilo, bem tranquilo. Origem com origem, vamos pegar aqui o vetor A, vetor B, faz a palavra mais falada do dia de hoje, vetor. Então, vetor A e vetor B. Vamos traçar aqui as retas paralelas. Aí no seu caderno você trace as retas paralelas. Aqui no tablet tem esses recursos tecnológicos que a gente consegue movimentar, né, a seta igual aqui. Então, coloquei aqui paralelo e aqui agora do vetor A. Para fazer o vetor resultante, pega da origem dos vetores até a extremidade do paralelogramo. E temos agora um vetor S, tá certo? Bom, então agora a gente já viu como somar vetor na forma do polígono e do paralelogramo. Agora nós vamos para o método analítico, ok? Que são os métodos que envolvem os cálculos. Aqui é a primeira situação de soma de vetores e a subtração ela vai envolver mais uma soma, só que invertendo o sinal, como a gente já viu anteriormente. Então, trabalhando a parte de soma de vetores com aquela manipulação do vetor, né, de colocar negativo, inverter o sinal, a gente, consequentemente, a gente sabe fazer a subtração também. E dos casos onde o ângulo é 0 e 180, ok? E de 90 graus. Aqui eu vou explicando cada caso para vocês. Porque eles vão falar, mas só ensinou a somar, não ensinou a subtrair. Mas a gente viu lá que quando subtrai, inverte o sinal e fica tranquilo. Bom, método analítico. Aqui coloquei dois rapazes, né, duas pessoas puxando, né, fazendo força na mesma direção. Então aqui eu tenho um vetor, né, ficou meio escondidinho aqui, ó. Esse primeiro vetor da primeira pessoa, ele tem qual módulo? 1, 2, 3, 4. E o vetor da segunda pessoa, ele termina aqui, ficou escondidinho também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eles estão fazendo ambos a força, né, para o mesmo sentido, olha aqui, ó, ambos estão para a direita. A setinha ficou escondida aqui, mas eles estão para a direita. E na mesma direção horizontal, o que que vai acontecer? Imagina você e seu amigo puxando algo com a corda, vocês dois. A sua força vai somar, subtrair, o que que vai acontecer? Qual vai ser a relação entre a força de você e do seu amigo puxando, cada um com a corda, um objeto, né? Essas forças irão se somar. Então, o vetor resultante, olha aqui, ó. Lembrando, o vetor da primeira pessoa, 1, 2, 3, 4. O vetor da segunda pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 mais 6, olha aqui o vetor resultante que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que vai ser o quê? O vetor da primeira pessoa mais o vetor da segunda pessoa. O vetor resultante vai ser um vetor, né, de módulo 10, que vai ser 6 mais 4. Isso ocorre porque os vetores estão no mesmo sentido. Eles estão fazendo o mesmo. Eles estão fazendo um ângulo de 0 graus. Então, quando ocorre a soma de vetores no mesmo sentido de direção, fazendo aqui um ângulo de 0 graus, né? Que olha aqui, ó, um vetor está em cima do outro, então não tem nenhum alteração na direção. Então o ângulo vai ser de 100. Então quando eles estão no mesmo sentido e mesma direção, o vetor resultante vai ser a soma deles. Então aqui, como que vai ficar A mais B? Eles têm o mesma direção? Sim, estão na vertical. Mesmo sentido? Sim, para cima. Então o que a gente faz? Aliás, era a sua vez que eu fui rápido. Mas vamos lá. Já fazendo, vai ficar A mais B, fica então
Qual que é o módulo de A? O módulo de A vai ser 2, né? Lembrando aqui que a gente já adotou lá no começo que cada quadradinho tem lado igual a uma unidade. Então vai ficar o módulo de A, o vetor A, aliás, mais 1, 2, 3, 4 de B. Opa, 4. Como eles estão no mesmo sentido e mesma direção, a gente soma. Nesse caso, 2 mais 2 é igual a 4, ok? Mas a gente vai ver alguns casos que não são dessa forma. Mesma direção agora, a mesma direção, só que sentidos opostos. Aqui tem uma pessoa puxando para a direita e puxando para a esquerda. O vetor dessa pessoa que está para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O vetor da pessoa direita, 6 unidades. E o da esquerda, 1, 2, 3. Então vai ficar a conta aqui da pessoa da esquerda, 3 unidades. Como eles estão puxando para lá, na mesma direção, só que, opa, deu uma travada, agora voltamos. Eles estão puxando na mesma direção, só que sentidos opostos. O que a gente vai fazer? A gente vai subtrair. Então, subtrai-se, fica A menos B, ok? Vai ser igual ao vetor resultante. Qual que é o módulo de A? 6. E o de B, 3. Então, qual vai ser o vetor resultante? 3. Se a gente observar aqui, ó, de laranja, o vetor resultante tem módulo igual a 3, ok? E agora, a sua vez, vamos lá, a hora do print. Vamos. Então aqui, ó, temos dois vetores. Como que vai ficar A mais B? Né? Percebe que é uma soma, como eu coloquei para vocês. Só que é uma soma de sentido oposto. Quando o sentido é oposto, o que, que a gente faz? Coloca o negativo. Então vai ficar A. Como que eu sei que o A vai ser positivo? Porque eu pego o maior. Né? Então percebe-se que o A ele é maior que B. Então tem 1, 2, 3, 7. Qual o módulo de A? 7. Menos de B. 1, 2, 3, 4. Então 7 menos 4 igual a 3. 3 para onde? Para o sentido de A. Se a gente tivesse colocado aqui 4 menos 7, ia ficar menos 3, que é o sinal do A. Então percebam que de ambas as formas o sentido ficaria o mesmo. Então ficaria um vetor nessas condições, né? 3 unidades apontando para a esquerda, certo? Temos aqui o vetor resultante 3 unidades, tá certo? E vamos prosseguindo agora. Direções perpendiculares. E o que é perpendicular? Perpendicular é quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, né? Já está escrito aqui, quando duas retas formam um ângulo de 90 graus, ok? Como que a gente vai calcular? A gente vai calcular utilizando Pitágoras, né? O famoso teorema de Pitágoras. Olha aqui, ó. Tem uma pessoa puxando para a direita e uma pessoa puxando para cima. A interação entre esses vetores forma um ângulo de graus. O que a gente faz para calcular então esse vetor resultante, que seria esse vetor aqui, ó? Soma. A gente vai pegar, vou chamar aqui de A e aqui de B, tá certo? Vou chamar de A e de B. O que vai acontecer agora? A gente pode, para melhorar a, a interpretação, pegar esse vetor A e eu vou transladar ele
aqui para cima dessa pessoa, da primeira pessoa, para a gente fechar. Percebe que é o mesmo tamanho. Eu fiz isso para o quê? Somente para fechar aqui o triângulo retângulo e chamar aqui de A, para ter esse triângulo retângulo, porque com base no triângulo retângulo, eu sei quem que é a hipotenusa, que é o S, e quem são os catetos. Então vai ficar S ao quadrado, que é o vetor que quer calcular. Lembra que agora eu tinha falado que a gente estava, os vetores inclinados, a gente estava calculando somente a representação gráfica, o tamanho deles, a posição, a gente estava colocando ali só o formato dele, representação gráfica. Agora a gente vai calcular o valor do vetor. Então, qual que é o valor do vetor S? Vai ficar S ao quadrado, né? Vai ficar S ao quadrado igual a A. Quanto que vale A? A tem qual tamanho? 1, 2, 3. 3 ao quadrado. Quanto que vale B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E B vale, então, 6 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 mais 36, que é 6 ao quadrado. Então, vai ficar S igual a 9 mais 6, 45. O quadrado que estava em cima do S, né, que estava no S, vai passar para cá na forma de raiz. Então vai ficar raiz de 45, 6,7 unidades. Esse é o valor da do vetor soma. Então, sempre que a gente quiser calcular o vetor soma de, deixa eu só limpar aqui a imagem para ficar melhor. Sempre que a gente quiser calcular o vetor soma de dois vetores que formam um ângulo de 90, né, em direções perpendiculares, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, onde S é a hipotenusa e os vetores são os catetos, tá certo? Ah, professor, o senhor chamou aqui de A e aqui de B. Eu posso fazer o contrário? Pode, meu amigo, pode. Pode chamar aqui de B, pode chamar aqui de A, tá certo? A não ser que o exercício já tenha determinado nome anteriormente, tá certo? Então aqui um exemplo para gente praticar. Os módulos dos componentes ortogonais. Meu Deus do céu, o que é ortogonal? Ortogonal é que forma, né, ângulo de 90 graus ou perpendiculares. Então, dois módulos de componentes, os módulos, aliás, os módulos dos componentes ortogonais do peso de um corpo valem 120 e 160 newtons, né? Então, o módulo ortogonal do peso de um corpo vale, né? Então, aqui tem a força peso, né? E os módulos dessa força peso, vamos supor aqui que seja um plano, provavelmente isso aqui é um plano inclinado, mas vamos lá. A gente tem aqui a, o ângulo de 90 graus vai ser aqui, ó, entre esses dois, tá certo? Então aqui a gente tem a força peso e os componentes que formam o ângulo de 90 graus tem módulo de 120 e 160. 120, mas vou pôr esse aqui 160 e esse aqui 120 newtons. É o módulo dessas componentes. Então, como que eu faço para afirmar o módulo da força P? A gente vai formar aqui então, ó, um triângulo, onde a gente tem formando um ângulo de 90 graus. Rapaz,
Aí, ó, formando um ângulo de 90 graus. Essa componente de 160 newtons e essa componente, esse vetor de 120 newtons. Qual vai ser o vetor resultante? Né? O vetor peso. Se as componentes eles estão fazendo ângulos de 90 graus, a gente vai utilizar o que? Teorema de Pitágoras. Só que percebe que não fechou um triângulo. Por que não fechou um triângulo? Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor. Aliás, vou desmembrar ele aqui. Deixa eu fazer o desenho de outra forma. Vou uma seta. Isso. Esse aqui, 160 newtons. E pra cá não ficou muito grande. 120 newtons. Que são os dois componentes. Ele fala que os módulos das componentes ortogonais que formam 90 graus da força-peso valem 160 newtons e 120. E aí a força-peso, ela é a força resultante aqui entre duas forças, entre dois vetores que formam 90 graus. Então, quando vai formar 90 graus, o que a gente faz? A gente utiliza, né, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, A ao quadrado mais B. Só que eu não estou vendo o triângulo. Olha aqui. Como que eu vou ver? Tem hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, ao quadrado. Quem que é A, quem que é B? Aqui eu vou transladar, vou mudar de direção esse... Opa. Mas, gente, o que está acontecendo aqui? Então vamos lá. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou trazer ele para cá, para fechar o triângulo, né? Aqui vou fechar. Deixa eu só mudar isso. Força P. Então peguei esse vetor 160 e trouxe para cá. Agora olha o triângulo. Olha o triângulo aqui, ó. Ficou um pouco inclinado. A gente tem que começar a ter essa percepção. Às vezes as figuras elas não vão estar bonitinhas, alinhadas com as linhas. E quando essas figuras começam a se rotacionar, olha aqui, ó, o triângulo ele tá aqui. É preciso que você consiga, né, interpretar o triângulo nessas condições. Não vai dar para ficar girando, olha. Agora ele ficou bonitinho. Mas e se não tiver? Você precisa interpretar isso para que as posições não dificultem o raciocínio durante a resolução dos exercícios. Então vamos lá. Esse vetor aqui é 160 newtons. Olha quem que eu tenho aqui agora, ó. A hipotenusa que vai ser P. E eu consigo calcular. Então vai ficar P ao quadrado, nesse caso, que é a hipotenusa, é igual a 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então P vai ficar igual a 120 ao quadrado, que vai ser 14.400 e 160 vezes ao quadrado, vezes 160, que vai dar 25.600, tá certo? Somando 25.600 com 14.400, temos um total, então, P ao quadrado de 40 mil. O quadrado eu já vou passar para cá na forma de raiz. A raiz de 40 mil, ela é igual a 200. Então chegamos aqui no valor de que o módulo
o módulo desse vetor, que seria equivalente à hipotenusa, tem um valor de 200, ok? E agora é a sua vez. Qual o módulo do vetor resultante, sabendo que F1 400, F3 100 newtons e F2 400 newtons? A hora do print para você fazer, então tira o print, pausa o vídeo e resolva, ou pausa o vídeo, né, e resolva esse exercício. Então vamos lá para a resolução. Qual o módulo do vetor resultante, sabendo que F1 igual a 400 newtons, F3 100 newtons, F2 400 newtons? Bom, aqui o que a gente já pode observar? Que temos dois vetores opostos. F1 vale quanto? 400 newtons. F2, F3 vale 100 newtons e F2 400 newtons. Percebam que esses dois vetores eles são opostos. Eles formam aqui um ângulo de 180 graus. Se eles são opostos, como que a gente vai fazer a resultante entre eles? A gente vai subtrair. Então percebam que vai formar aqui um vetor resultante de qual tamanho? De valor 300. Porque ficou 400 menos, ok? Então agora tem um vetor resultante. O 400 menos o 100 subtraiu e ficou um vetor de 300, ok? Aqui 400 newton, 400 newtons e um vetor agora de 300. Esse vetor que a gente vai utilizar para calcular o vetor resultante com o F2, porque sobrou agora quem? F2 de 400 newtons. E o vetor resultante na horizontal, o vetor resultante na horizontal não é o vetor resultante de todo o sistema. O vetor resultante de 300, que vai ficar como? Vai ficar dessa forma, né? Aqui a gente já consegue ver um triângulo mais fácil. Deixa eu fazer aqui 4, 3. E agora eu tenho um vetor resultante. O vetor F, deixa eu mudar aqui para F2 de 400 newtons. Vetor resultante, vou chamar aqui de Fx de 300 newtons. E como que a gente vai achar esse vetor resultante aqui? Lembre-se, pode transladar, pode alterar a posição do vetor. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse vetor e vai desenhar ele só que fechando. Percebe que tem as mesmas características, ó, direção, vertical, sentido para cima, e o tamanho dele, ó, 400 newtons. Então vou só apagar aqui agora para ficar mais limpo o nosso desenho. Então aqui a gente tem Fx 300 e o vetor resultante. Ângulo de 90 graus, quem que a gente usa agora? Pitágoras. Vai ficar então R ao quadrado igual a, já vou colocar aqui direto, 400, aliás, 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Então, 300 ao quadrado vai ser 9.000. Então vai ficar R ao quadrado igual a 90.000. 400 ao quadrado vai ser 160.000. Muito zero, muito zero. Então vai ficar R igual a 225.000. O quadrado eu vou passar para esse lado agora na forma de raiz, ok? E vou tirar a raiz ao quadrado aqui de 250 aqui, ó. Aqui tá errado. 250
mil. Então, o vetor resultante é igual a 500 newtons. Ok? Eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre um triângulo que é muito importante, que é o triângulo pitagórico. É o famoso 3, 4, 5. Percebam aqui que esse triângulo, quanto que vale esse lado? 300. Quanto que vale esse lado? 400. Se eu souber essa relação do triângulo pitagórico, eu já saberia, né? Eu particularmente já sabia que ia ser 500. Mais uma forma de você agilizar esse cálculo, né? Então, se aqui vale 300 e o outro cateto vale 400, esse cateto só poderia valer 500. Por quê? Esse lado foi multiplicado por 100, esse lado foi multiplicado por 100, esse aqui então, para manter a proporção, semelhança de triângulos, multiplico por 100. Então, sempre que for múltiplo de 3, 4 e 5, eu sei o resultado, né? Eu sei o tamanho. Múltiplo, gente, né? Não precisa ser multiplicado por 10 ou por 100. Se eu pegar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, um pouquinho, ó, 16, 12. Esse 16, ele é o quê? Ele é 4 vezes 4. Então tem um lado aqui, 4. E o que é esse 12? 3 vezes 4. Então, ó, olha aqui, ó. 3, 4. Esse aqui vai ser o quê? Então, 5 vezes 4, que vai ser 20. Então, eu já sei a hipotenusa desse triângulo por conta da semelhança do triângulo pitagórico, que é 3, 4 e 5. Ok? Então, sempre que você perceber esse padrão de múltiplos de 3, 4, 5, você já pode resolver de forma mais rápida. Tá? Bom, pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui e a gente continua no próximo capítulo com vetores formando um ângulo diferente de 90 graus, né, um ângulo genérico. E a gente vai para a decomposição de vetores, que vai ser a última parte da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Revisem essa aula. Esse material foi feito com muito carinho, muita atenção para vocês. E qualquer dúvida podem me chamar no meu contato, no direct, pelo contato, pela rede social que vocês tiverem. Ok? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau, tchau.